dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Bem-vindos ao Dá Licença, um projeto idealizado pelo Lauge, um coletivo que reúne pessoas com e sem deficiência, principalmente pessoas com deficiência visual, para a gente falar sobre as relações com a moda. Eu sou Isa Meirelles, estou aqui hoje para moderar essa conversa. E antes de começar, eu quero contar sobre como eu estou vestida hoje, fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, curtos, cortados no estilo Chanel. Tenho um olho verde e outro azul. Estou usando hoje um batom vermelho e um macacão verde musgo bem brilhante. E hoje eu estou aqui com 3 convidadas para a gente falar sobre maternar. Esse tema que perpassa, né, a vida de tantas pessoas. E hoje a gente está aqui para falar um pouco com 3 mulheres que têm diferentes vivências do maternar e vieram contar um pouco dessas vivências e também falar sobre as suas relações com o vestir e com a moda. Então eu quero aqui dar as boas-vindas à Ana Cláudia, que está aqui do meu lado esquerdo, a Mel e a Dani. Sejam muito bem-vindas hoje. Obrigada. E eu quero começar já ouvindo um pouco de vocês sobre o que é maternar para cada um de vocês. Ana, se você puder contar um pouco aqui para o pessoal que está nos ouvindo, como que é maternar para você? Claro. Primeiramente, bom dia, Isa. Agradeço a Lauge por me fazer o convite de falar de um tema tão interessante e que eu tenho propriedade para falar, porque sou mãe da Ana Beatriz, de 20 anos. Quero me autodescrever também, contando que eu sou uma mulher de 1,70 m, pele branca, cabelos loiros, longos e lisos, até abaixo da altura do ombro. Hoje uso uma blusa azul marinho, com um decote branco. Uso também os acessórios, tenho os olhos verdes e estou levemente maquiada. Bom, o maternar, a maternidade propriamente para mim tem um significado muito importante, porque na minha adolescência eu já tinha esse projeto de ser mãe. Era o meu projeto de vida enquanto mulher. Felizmente, aos 33 anos, eu pude assumir a maternidade. Claro que teve uns intercalços aí por esse percurso, exatamente porque eu sou uma mulher com deficiência visual, tenho retinose, então o que eu ouvia, a retinose pigmentar é uma degeneração na retina. Então o que eu ouvia muito dos médicos era, olha, vai fazer aconselhamento genético, porque existe uma probabilidade de você gerar uma criança também com retinose pigmentar. E aí, felizmente, eu passei por uma oftalmologista que excluiu essa ideia, assim, falou, olha, se eu te falar hoje que 99% de chance de você ter um filho com retinose, qual a sua opção? Eu falei, eu vou arriscar 1%. Então ela disse, vai providenciar hoje. Foi o que eu fiz e deu certo. Obviamente que nesse processo eu entendi que a maternidade, né, que a gente muito fala, também tem a questão da romantização, né? A gente tem questões aí dentro da maternidade, que são medos, inseguranças, dúvidas, culpas, que, né, fizeram parte aí da minha história, dentro desse desejo, associado à minha experiência, na condição de uma mulher hoje cega, porque quando a Ana Beatriz nasceu eu tinha uma baixa visão e aos 7 anos de idade eu fiquei cega. Eu realmente entendo que até hoje o meu maternar foi com muita maestria e a gente tem uma relação muito profunda de mãe e filha. Eu já agora quero ouvir um pouquinho da Mel, que tem, né, tá com uma bebê recente, né, 3 meses. 3 Sua meses filhota. e meio, minha filhota. Tô entrando nesse mundo da maternidade, no maternar agora. Bom, primeiro um prazer estar aqui. Olá para todo mundo. E eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, liso, comprido, um pouco mais abaixo do ombro.
Eu estou vestindo uma blusa de renda vinho, um casaquinho, uma jaquetinha caqui e acessórios, tenho os olhos azuis e estou levemente maquiada também. E o meu planejamento de vida era ter filho aos 28 e eu tive aos 40. Demorei um pouquinho. E eu tenho a deficiência visual, assim, desde os 14 anos, e eu tenho uma distrofia de cones e bastonetes. Conforme o tempo foi passando, como eu demorei um pouquinho mais, né, para poder ter minha filha, eu comecei a ficar com receio também dela ter a deficiência. A minha doença, ela é rara, né, eu fiz um mapeamento genético e ela é rara. Então, as chances da minha filha ter a deficiência seriam mínimas, a não ser que o meu marido também tivesse o gene da doença. Então, né, resolvi também arriscar. Foi assim, não foi uma gravidez planejada, mas foi desejada e ela veio aí trazendo muito amor pra gente. Então, pra mim, tá sendo tudo muito recente. Eu tinha muito receio, muita insegurança de fazer as coisas com ela por causa da falta da visão, né? Mas aos poucos a gente vai se adaptando. Eu fui sentindo mais segurança para poder trocar fralda, para poder dar banho, para poder fazer os cuidados com ela e me descobrindo como mãe, né? E começando de fato a questão da maternidade. Quando, né, você engravidou, você teve medos, né, por conta disso? Você chegou a buscar mais informações específicas sobre como que era a maternidade para mulheres com deficiência? Sim, eu tive muito medo, porque eu ficava, como é que eu vou trocar uma fralda? Né? Como é que eu vou cuidar dela? Como é que eu vou, sei lá, vestir certinho? Como é que eu vou fazer para escolher? Porque body, digamos assim, é tudo igual, né? As roupinhas, não é diferente que nem a nossa, que tem diferentes tecidos, diferentes costuras. Como é que eu vou fazer para dar um banho? Porque o bebê recém-nascido, ele é muito molinho. Como é que, sabe? E eu fui conversando com outras mães, amigas minhas também, com deficiência visual, para saber como elas faziam. E eu sabia, sim, que era possível por conhecer pessoas, né? Mas no início eu tinha muito medo se eu conseguiria, se eu daria conta. Ainda tenho um pouquinho de receio, porque cada fase é uma, né? Cada ciclo é um. Ela ainda não vira, ela ainda não engatinha, ela ainda, né? Você coloca ela ali, ela fica ali. Eu sei que os desafios, quando ela começar a engatinhar, quando ela começar a explorar mais o mundo, assim, a independência, eu sei que vão ser novos desafios, vão ser novos receios, vão ser novos obstáculos, novas formas que eu vou descobrir para poder cuidar bem dela, né? E Dani, para você, como que é a tua experiência do maternar? Primeiro, quero agradecer o convite por estar aqui. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos loiros curto, liso, uso franjinha, tô com uma camisa marfim e não estou levemente maquiada, só estou de batom e brincos. Eu sou mãe da Clara, a Clara tem 16 anos. Maternar, eu acho que é uma realização de um sonho para mim, de ser mãe. Porque ser mãe é continuação, né? Acho que toda mulher pensa, né? A grande maioria pensa em ser mãe, né? Para ter continuação, ter uma companhia, né? E eu não sei, não tenho palavras para dizer como é importante para mim hoje a Clara na minha vida. Ao contrário das meninas, eu perdi a visão há 10 anos, então eu pude conviver com a Clara nos 6 primeiros anos de vida dela, eu enxergando. Eu acredito que receio e medos, acho que existem para todas as mães de inícios, né? Claro que com a deficiência, né, deve existir mais, como a Mel falou, de roupa, né, de trocar fralda, né, mas eu também tinha medo de dar banho. Então acho que a gente passa por tudo isso, né, mas com muito carinho, com muito amor. Ô Dani, como está sendo ser mãe de uma pré-adolescente? É difícil, né? Eles começam a ter opiniões que de vida própria, né? Tipo, vou sair com as minhas amigas, né? Mas a gente vai lidando, né? O meu problema maior com a Clara hoje é a bagunça em casa, nossa, né? Porque apesar de eu não enxergar hoje, eu sei quando o quarto dela tá arrumado, quando não tá, quando tem alguma coisa fora de lugar. Ela é bagunceira demais, ela chega, joga mochila pela sala, eu falo, Clara, a mochila não é na sala, leva pro seu quarto, né? Às vezes come, esquece de levar o prato pra cozinha, coisas de adolescente. Olha, eu converso com tantas mães que elas falam, olha, isso não é só na sua casa. Agora que ela tá numa fase mais adolescente, eu percebo que ela quer estar mais presente comigo, então a gente sai para ir no shopping, para ir em parque, às vezes sai para comer.
Eu perdi a visão, a Clara tinha 6 anos, né? Então, eu sempre tentei agir com muita naturalidade. Tipo assim, perdi a visão. Tudo bem, aconteceu, vida que segue, normal, mamãe faz tudo. A mamãe cozinha, a mamãe limpa a casa, a mamãe sai para ir no mercado, mamãe faz tudo, né? Então, ela conviveu com isso e para ela isso passou a ser natural também, né? Então, a gente vai conversando e somos confidentes. Eu conto tudo para ela, né? Ela conta tudo para mim. E assim a gente vive. Ô Dani, você trouxe uma questão que eu acho muito interessante, que eu me identifico também muito, porque eu nasci com glaucoma congênito, né? Nos 2 olhos. E acabei perdendo a visão do olho esquerdo e um pouco do direito, então hoje eu tenho baixa visão. Mas os meus pais, ao longo da minha trajetória, sempre trataram minha deficiência com muita naturalidade. Muita. Então, eu lembro que assim, também quando eu comecei a perceber que eu era uma pessoa com deficiência, quando as crianças realmente olhavam pra mim e falavam, você tem uma coisa no olho. Eu falei, não, mas meu olho é assim, porque ele é assim. Porque meu pai falou, seu olho um é verde, outro azul. Isso me ajudou muito a estar onde eu estou, a ter essa visão de mundo que eu tenho. Foi muito por causa dos meus pais, que trataram isso com muito, sabe, naturalidade, e fora daquela visão também de coitadinha, né? Isso que você traz, Isa, me provoca a falar também, porque essa naturalidade acontece nessa relação, né? No meu caso, uma mãe cega com uma filha, no caso, a Ana Beatriz não tem deficiência visual, que era uma das minhas preocupações, Mel, né? Como que a Ana Beatriz vai lidar com essa mãe que não enxerga? Mas é um processo que fluiu tão natural que eu lembro bem, com 2 anos de idade, e eu incentivava a independência dela. A deficiência visual, ela te leva para esse lado, de incentivar a independência do filho, no meu caso, a filha. E aí, eu lembro bem que eu perguntei para Ana Beatriz, você comeu tudo? Ela estava se alimentando sozinha. Ela comia, eu falei, tem certeza que você comeu tudinho? Ela pegou a minha mão, me colocou dentro do prato. E ali, eu percebi, eu falei, olha, ela sabe que ela tem uma mãe que vê com as mãos. Contava para Mel, vindo para cá, que teve uma apresentação do Dia das Mães, que ela foi posicionada na ponta do palco. Naquele momento eu tinha uma baixa visão, e me colocaram, antes deles entrarem, do lado oposto do palco, né? Ou seja, a escola até foi sensível, deixa eu colocar essa mãe com baixa visão aqui, mas ela estava posicionada no lado contrário. E aí o pai correu para ficar de frente para ela. O que ela fez? Ela correu para ficar de frente para mim, porque ela sabia que de pertinho eu enxergava. E aí, durante a apresentação, ela cantava bem alto, né, para eu ouvir, e para o pai ela fazia a pose para o pai fotografar. Essa naturalidade também que a relação vai sendo construída, né? Ela foi estimulada por conta da minha necessidade, mesmo da minha condição, a ser uma pessoa mais visual, né? Eu acho muito rica essa construção, né, que a Dani está trazendo, que você trouxe, que a Mel está começando a vivenciar, né? E é uma preocupação minha também, eu acho que talvez de outras mães com deficiência visual, né, pais, que é como vai ser, né, quando ela perceber que ela tem uma mãe que não enxerga. Porque o meu marido enxerga, então a relação comigo vai ser de um jeito, com o meu marido vai ser de outro. E às vezes eu fico pensando se, de alguma forma, ela não percebeu já algumas coisas, porque eu tive dificuldade no início com a amamentação. Porque eu não conseguia enxergar, né, para colocar o bico ali na boca dela, enxergar se ela estava fazendo a pega correta, né, todas essas dificuldades ali que são um pouquinho mais visuais. E depois, com o tempo, eu acho que ela percebeu que ela precisava pegar, ela precisava ir até, ela precisava fazer da forma correta, porque teve um dia que, de repente, eu percebi que ela começou a ir. Aí eu fiquei assim, será que ela já percebeu? Que ela que tem que fazer, digamos, o trabalho? Então, assim, mais que eu acho que seja uma coisa meio natural, mas eu tenho um pouco dessa preocupação. Sim. Que nem hoje, falam que ela olha pra mim e sorri, né? E aí eu fico, eu queria tanto ter também essa interação com ela, sabe? Perceber, às vezes eu tô passando, ela tá olhando pra você, tá sorrindo. Aí eu vou sorrir de volta, brinco com ela um pouquinho, né? Mas são coisas assim que
eu sei que eu tenho um pouco mais essa preocupação hoje, que eu estou vivenciando com isso hoje, mas que eu me esforce tendo fazer com que realmente seja tudo natural. Que ela cresça e perceba que é natural. Sim, minha mãe não enxerga, mas ela vai perceber que se eu tô sorrindo, eu preciso pegar a mão dela, colocar na minha, né, na boca para ela perceber que eu tô sorrindo. Se tem tal coisa, sabe? E sinalizar mais para que eu também consiga perceber e interagir mais com ela. Eu queria ouvir um pouquinho a Dani também sobre isso. Se você sente, Dani, a relação da Clara com a independência, você acredita que ela foi estimulada aí ao longo do seu processo de maternar? Foi estimulada sim. Ela tinha 6 anos, então coisas que antigamente eu levava ela para fazer e eu tinha que fazer por ela, né? Eu acabei pedindo para ela fazer. Por exemplo, eu ia num shopping comprar uma roupa. Eu não podia mais escolher por ela, né? Eu sabia que ela precisava de uma camiseta e uma calça de moletom. Então eu falava para a vendedora, eu quero camiseta e calça de moletom. Mas a mãe sempre quer comprar uma coisinha diferente, né? Uma coisinha mais clean, assim, sabe? Para sair, né? Quer deixar o filho sempre mais na moda, né? Quando você queria, assim, você pensava no estilo pra Clara? É isso? Porque às vezes você tinha umas coisas que você imaginava pra ela? Assim. Não, quando eu enxergava, eu comprava sainha pra ela, colocava ela com minha calça, bota. Até meu ex-marido falava assim, nossa, o que essa Paquita tá fazendo aqui, né? Eu comprava boinazinha pra ela, né? Porque eu falo, criança, a gente só veste até os 7, 8 anos. Aproveita, tá, Mel? Porque depois eles começam a querer escolher as próprias coisas, né? E a Clara teve que começar isso muito cedo, porque comprava o que era necessário e o resto eu pedia para ela escolher. E também a gente às vezes acaba pedindo, né, ajuda com relação a alguma coisa, tipo, uma lata. Falava, Clara, que é isso? Ervilha ou é milho? Ah, mãe, isso é ervilha, isso é milho, né? Então, às vezes a gente acabava pedindo uma ajuda, tipo, arruma seu quarto, né? Põe isso no lugar, porque a mamãe não pode tropeçar, né? É importante isso. Uma coisa que a Dani está falando, que eu percebo, até pelo convívio com, né, outras mulheres, mães com deficiência visual, como a própria Mel e Dani, que estão presentes aqui, a maternidade, ela te leva para um lugar, mesmo quando a mulher não tem deficiência, né? Com as inseguranças e afins, mas quando tem a deficiência associada, e a Mel está ilustrando bem isso, como realmente acaba, né, indo para um lado mais complexo. É possível, a gente faz adaptações, a gente constrói um vínculo muito saudável e profundo, mas tem uns perrengues que a gente tem que combinar. Conta o perrengue, agora agora já quero saber dos perrengues. Os perrengues que eu digo, Isa, é que eu acho que assim, socialmente a gente romantiza muito a maternidade, né? Eu lembro, por exemplo, quando a Ana Beatriz era bebê, a gente não tinha o termômetro audível, falante, né, que hoje felizmente tem. Eu comprei. Então, era o termômetro, o que tinha era o digital, né? E aí a tecnologia também não era tão favorável como hoje a gente tem o Sing Eye, o Be My Eyes, né, que faz uma chamada. Eu não tinha acesso, né, como eu tenho hoje. Então, assim, uma febre que ela teve uma vez, que eu sabia que ela estava febril, e ligando para a pediatra e sozinha em casa, e a pediatra perguntando, olha, qual a temperatura dela? Eu acho que uns 38,5, pela temperatura que eu tô sentindo, né? Pelo que eu tinha um pouco já de contato ali, entendi o que era febre, mas eu não conseguia precisar, e muito menos, né, ministrar o medicamento naquele momento, né? Então, aí você se depara com a questão da deficiência, né, ali visual, mas bom, vou fazer o quê? Vou bater no vizinho e assim por diante, né? Mas o que eu queria enfatizar é a importância dessa rede de apoio, né? Dessa troca mesmo entre nós, da família ou mesmo os amigos que são mais confiáveis estarem próximos. A família com certo limite, né? Porque se a gente realmente abrir espaço, como foi o meu caso, eu fui meio rebelde na questão da participação da família, porque a família começou
assumir a maternidade. Eles não pedem licença pra entrar, né? Exatamente. A Ana Beatriz apareceu na primeira semana só pra mamar, porque depois eu falei, mas espera aí, né? E aí eu coloquei todo mundo pra fora de casa. Deu super ruim, porque, né, ficou uma coisa feia. Mas realmente assim, né? Eu falei, eu tive que me impor desse jeito para eles entenderem o limite. Eu entendo que a Ana Beatriz, ela amadureceu muito rápido, né? E eu falo isso até por conta da minha formação. Eu sou pedagoga de formação, então, né, no meu radar, eu sempre tinha claro quais são as características dentro daquela etapa do desenvolvimento dela, né? E assim, por que amadureceu rápido? Porque ela tinha que ser também responsável. Ela tinha que brincar e guardar os brinquedos dela. Quantas vezes eu pisei e quebrou, ela chorou. E eu expliquei, não foi porque eu quis, eu não enxergo. Então você tem que guardar, né? Quantas vezes mesmo a gente fez até um banquinho lá com 2 degraus para ela lavar a louça, para ela entender que ela tinha que ter a responsabilidade dela. Com 7 anos de idade, eu andando com ela na rua, ela no processo de alfabetização, eu perguntava para ela, que ônibus que vem vindo aí? Qual é a letrinha do ônibus? Então, eu acho que tudo isso que flui de forma natural faz com que, né, esse filho, essa filha vão constituindo os valores humanos aí que eu acho fantástico, assim. Durante o meu processo que eu perdi a visão, eu fiz terapia e a Clara também fez terapia um tempo, né? Ela passou, acho que passei em 3 terapeutas com ela. E eu lembro de um, que foi o primeiro, né? Que eu ficava muito preocupada com relação a essa aceitação dela, né? Se ela ia se sentir bem ou não, né? E ele falou assim, olha, você pode ficar despreocupado porque para ela é tudo normal, tá natural. Inclusive, ela se preocupa com você, porque ela tava lá na sala comigo, aí tinha uma janelona, né? E às vezes eu ficava andando, né, pelo consultório, né? Porque era uma casa grande, né? E de vez em quando ela ia na janela ver se você tava lá ainda. Ela teve que entender, né? Que eu não enxergava, não que ela iria cuidar de mim, né? Mas que, de uma certa maneira, existia uma preocupação se eu ia estar ali ou não, né? Eu acho essa fala da Dani, essa parte final, assim, importante, porque as pessoas pensam muito, mas eu já escutei isso, né? Que pensam que a criança vai cuidar da gente, né? E a gente escuta muito isso. E não é assim, a gente pode ter nossas dificuldades ali para poder cuidar dos nossos filhos, mas a gente se adapta. E a gente cuida deles, né? A gente não pode deixar essa responsabilidade para eles. É o que a gente estava falando, acaba sendo natural, né? Que eles façam, que eles queiram ajudar, que eles olhem, que tenha essa troca. Mas continuaremos sempre sendo as mães deles, né? É sempre, o cuidado é nosso. Mel, é fundamental essa fala. E você vai passar por muitas situações nesse sentido com a Sofia. Assim, são vários exemplos que eu teria para dar aqui nesse sentido mesmo, caminhando na rua, né? Aí eu querendo me localizar, ia fazer uma pergunta, aí a pessoa, o adulto, para Ana Beatriz, olha, você tá vendo aquele carro ali? Já com a criança. E aí, e assim, e eu fazia um corte, assim, eu acho que é o nosso papel educar essa sociedade, né? Tipo assim, não, olha, ela tem só 5 anos, né? Vamos dar a responsabilidade do tamanho da criança. Eu até colocava ela assim, um pouquinho para trás, ó, a mãe sou eu, fala comigo. Aí também já aconteceu comigo, mas não foi assim de informação, foi de estar em algum lugar e precisar preencher papéis, assinar papéis, e ele ficava mostrando para minha filha onde estava escrito aquilo que ele falava, sabe? E explicando para ela o que estava escrito. Eu falei, não é ela que vai ensinar, sou eu, moço. É para mim que você tem que explicar. Como eles absorvem bem, hoje, por exemplo, situações assim, Dani, eu fui para balada com a Ana Beatriz, e aí a moça, né, que tá na recepção, vira e fala para ela, como que é o nome dela?
Ela falou. não, isso tá... Pergunta, e a Ana Beatriz, ela já se posiciona assim, porque ela me viu educando as pessoas, assim, sempre me posicionando, né? Não me vitimizando, acho que é isso. A maternidade empodera, Isa. E aí, ela fala, pergunta pra ela não enxerga, mas ela sabe falar. E isso, eu percebo que se estende até para outras atitudes dela, assim. Então, hoje, se eu tô no ônibus com ela, entra um senhor, se tem um adolescente sentado, ela vai bater no ombro e falar assim, dá licença, porque, né, eu não precisei falar. Então, esse respeito à diversidade, a gente consegue trazer para os filhos, né? Para todas as mães com deficiência que têm alguma dúvida de assumir a maternidade por conta, né, da insegurança da deficiência, se joguem, porque o resultado é maravilhoso. Gente, o papo tá muito bom, né? Aguardem um pouquinho que a gente vai retornar no segundo bloco para mais uma conversa com esse time de mulheres para a gente falar sobre maternar. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Pessoal, estamos de volta com Dá Licença para continuar esse bate-papo aqui com as nossas 3 convidadas, a Ana, a Mel e a Dani. E para começar esse segundo bloco, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que é a relação da identidade de vocês como mulher depois da maternidade? Bom, eu tô passando por isso recente. Eu vou falar que é a primeira vez que eu tô saindo de casa sem minha filha tanto tempo longe, que digamos que eu tô retomando aí a minha vida. E no início muda muito, né? Eu sempre tive uma vida muito agitada, viajei muito. Eu sou criadora de conteúdo, né? Tenho um blog que fala de viagem. E aí eu tava sempre na estrada e com a gravidez eu já precisei colocar o freio aí, parar um pouquinho e me focar mais na gestação e agora na maternidade. E aí agora, né, 3 meses e meio que ela nasceu, me dedicando também aos cuidados com ela. Mas quando eu recebi o convite, né, para participar do podcast, eu fiquei muito pensativa. Eu falei, e agora, né? Falei, mas eu vou deixar minha filha? Como é que eu vou fazer? Mas aí veio, eu falei, não, eu preciso retomar minha vida, eu preciso aos poucos ir fazendo minhas coisas, porque eu não posso ficar focada só nisso. Eu também sou mulher, eu também trabalho, eu também tenho outras atividades, além de ser mãe. Mas olha, eu vou falar que eu vim pra cá quase chorando. Mas veio, né? Mas sim. Eu acho importante, após maternidade, né, a gente ter um tempo para nós, como mulheres, né, para se cuidar, para ter um momento só seu, como a Mel veio aqui hoje. A gente sabe que durante bom tempo da nossa vida tudo vai ser em função aos nossos filhos, né? Mas é bom a gente poder caminhar um pouco sozinha também em alguns momentos, né? Porque uma hora eles também vão caminhar sozinhos e a gente não vai estar caminhando com eles, né? Eu acho importante também porque a gente tem que buscar nosso lado feminino, né? Buscar a nossa vaidade, os nossos gostos, né? A maternidade já é difícil porque você engorda e de repente você tem que se ver mudando o seu estilo de vestir, e depois quando a criança, né, quando o bebê vem, você não volta ao normal, você acha que vai colocar aquele vestido lindo e maravilhoso depois, mas não vai, porque leva um tempinho. Então a gente precisa começar a se redescobrir. Então acho importante você ter esse tempo para você se redescobrir novamente como mulher. Tudo isso influencia bastante também. Ô Dani, você tinha comentado um pouco sobre a relação sua com a sua filha, com a moda, né? E como que é pra você o se vestir? Eu mudei bastante depois que eu fui mãe, né? Como eu falei, o corpo, né? Ele volta, mas não volta como era antes, né? Então era magrérrima, né? Antes de ter a Clara, então eu voltei, já não tinha mais o mesmo corpo. Então a gente vai adaptando roupas também, né? E a gente começa a pensar, né? Será que aquela blusinha, né?
tipo, que mostra a barriga legal para uma mãe, né? Eu pensava mais ou menos assim, né? Falei assim, porque agora eu sou mãe, né? Então eu tenho que colocar uma coisa mais confortável, mais recatada, né? Não tão ousada, né? Não sou mais uma jovenzinha, sou uma mãe. Então, eu comecei a mudar o meu estilo. Então, fui mudando o meu estilo aos poucos, eu fui escolhendo outras peças, não mudei radicalmente, né? Mas gostava mais de coisas mais justas, passei a usar um pouco mais larga, né? E a gente vai se adaptando. Depois que você é mãe, você quer praticidade, você quer aquela coisa que você tchum, 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 já tá pronto, aí sair, vamos, só passa um batonzinho, põe um brinco, né? Põe uma roupa, tá linda, maravilhosa e vamos sair, né? No meu caso, eu vejo um bem antes e depois. Antes da gravidez, eu tinha um resíduo visual por conta da baixa visão, então, né, as informações acabam chegando mais. Porém, eu sempre tive uma relação muito próxima com a moda, né? Eu sempre gostei mesmo, né, de caprichar aí nos looks, bem vaidosa com os acessórios. Então, isso sempre se manteve no radar. Quando eu fiquei grávida, e principalmente, né, a partir do 7º mês, foi o momento que eu precisei recorrer à roupa gestante, né? Porque antes até eu usava muito vestido longo, só que os vestidos começaram a não ficar com caimento legal. E o que é a moda gestante? Pelo menos há 20 anos atrás, eu não sei se mudou muito, mas super brega, eu diria. Que brega tá na moda. Eu acho que não evoluiu muita coisa, não, hein? Então, foi um momento que eu não me reconhecia mesmo na construção daquela identidade visual, sabe? Foi um período que me incomodou bastante. Eu acho que é uma questão, né, moda gestante que o mercado tem que repensar, fora a falta de acesso, porque a gente, com a característica da deficiência visual, você não consegue fazer uma compra online, você tem que ser muito ousada, porque o tato é uma referência importante para explorar a peça. Tentei procurar loja de gestante, não achei, achava muita coisa na internet, mas é isso que a Ana falou, a gente precisa tocar, né, sentir, vestir e ver como a gente se sente, porque a gente não está enxergando, né, não sabe como é que é o corte, a estampa. E quando eu fui para comprar roupa, eu também não conseguia encontrar a loja de gestante e o que eu achava, eu também não me sentia confortável. O final da minha gestação foi no verão, então eu abusei dos vestidos longos. Que verão, né? Verão de 2024. Eu sofri demais com esse calor, mas a única vantagem foi usar vestido, porque eu acho que para combinar calça, casaco, ia ser mais difícil. Bem, eu também não usei roupa de grávida, não me senti confortável, provei algumas, não gostei, provei um macacão, uma calça, achei que ficava tudo muito enorme, e eu já estava enorme, então eu falava, não quero ficar mais enorme, né? Então eu optei por comprar calças, usei bastante leg ou calças de moletom, né? Como eu ia trabalhar, usava muito leg com batas. Peguei uma época que estava moda de saia indiana, então acho que eu tinha umas 2. Então eu usava a saia indiana sempre com umas batinhas. Acaba sendo uniforme, né? Porque você também não quer investir muito, porque você sabe que depois não vai servir, né? Então você compra, sei lá, umas 10 peças de roupa e vai mesclando entre elas, né? A única coisa, gente, que eu sinto falta da gravidez é que eu comprei uma sapatilha, gente, era uma sapatilha dourada, só dava eu, né? Porque eu não podia usar mais salto, né? Então eu comprei uma sapatilha dourada que ela tinha uma ponta de bailarina, e ela era super confortável. Eu usei tanto essa sapatilha, tanto que quando a Clara nasceu eu tive que jogar ela fora, e eu procurei na loja para comprar outra, não tinha, fiquei frustrada. O que eu percebo, assim, né, no depois, é que eu fiquei, você falou da sapatilha dourada, eu fiquei menos ousada. O depois é porque aí eu fico cega, né, aos 6 anos de idade da Ana Beatriz, e aí eu comecei a entender
que ir numa loja, me apropriar de uma roupa, de uma peça e fazer a compra, eu fiquei mais tolhida, eu ficava com receio de ousar. Então eu fui mais para os básicos, para as cores mais neutras, e aí eu, em determinado momento, Isa, quando você pergunta dessa identidade, eu comecei a me questionar. Mas essa não é a minha identidade, né? Não é meu estilo. Eu preciso resgatar minha identidade visual. Foi aí que eu busquei um curso de moda, fiz um curso de moda com o professor Geraldo Lima, e que eu tive a oportunidade de ter esse repertório, né? Então, me apropriar mesmo da construção da peça, o que é tecido, os tipos, né, de acabamentos. A partir do momento que eu fui me apropriando, eu fui me aproximando mais novamente dessa relação com a moda, eu fui ousando novamente no meu estilo e, consequentemente, fazendo escolhas também para Ana Beatriz. E é tão curioso que hoje, né, a gente, como sábado, nós estávamos fazendo compras de roupa juntas no shopping. Mas, apesar do pai enxergar, que no caso o masculino tem um outro olhar, mas tem a madrinha dela, enfim, tem a prima, mas ela sempre me chama para ir com ela comprar roupa. Ela quer a sua opinião. Ela quer minha opinião. Então, assim, como eu signifiquei isso? Assim, para mim é incrível. Mesmo no dia a dia, ela vai trabalhar, ela vem e se descreve. Olha, coloquei esse colete com essa camisa, acho que não tá combinando muito. Eu falei, e aquela camisa assim, legal, combina mais. Então, a gente, né, assim, ela me dá esse espaço para fazer a construção dos looks. E hoje, assim, eu ouso mais, Dani. Então, assim, sapatilha, na verdade, não tem uma dourada, mas a prateada voltou a fazer parte lá do guarda-roupa. Ô, Ana, como que você também percebeu essa evolução, será, da experiência de compra, de você ter essa autonomia de você escolher o que você quer vestir? Esse meu movimento, eu acho que foi o mais importante, porque em termos de mercado, eu particularmente não vejo, né, mudanças significativas. Ou seja, hoje eu saio sozinha para fazer compras de roupa, mas eu sei que eu vou enfrentar um vendedor despreparado, que eu vou ter que sair com paciência, que eu vou ter que direcionar, construir junto, né? Então, assim, eu vejo que hoje o mercado... Hoje e antes também, é que antes eu tinha uma dependência do olhar do outro, né? Felizmente eu me desvinculei, porque eu saía com a minha mãe, saía com o meu ex-esposo, hoje, né, meu esposo atual é uma pessoa com deficiência visual também, mas anteriormente meu ex-esposo não, então ele falava, isso ficou bom, isso não ficou bom, então era o outro que validava o meu estilo. Quando isso me incomodou, eu fui buscar conhecimento, eu me apropriei desse repertório, e aí sim, mas o mercado não está realmente disposto e nem preparado, e eu diria assim, não só para nós que temos deficiência visual, que estamos aqui falando, se a gente olhar para uma pessoa com nanismo, se a gente olhar uma pessoa com deficiência física que usa cadeira de rodas e precisa fazer o uso de um provador, de passar pelos corredores, como lojas, como magazines que têm as araras estreitas, e assim por diante, sabe? Então, essa é uma questão, assim, bem desconfortável, né? Sem falar na falta de acesso que a gente também já mencionou das compras online, né? Acho que assim, hoje em termos de compra, não de vestuário propriamente, mas que eu me sinto mais confortável, né? A Amazon, por exemplo, que traz descrição, aí se a gente pensar em acessórios, né? Então, assim, algumas coisas eu consigo achar com uma acessibilidade, sabe? Mel, você que passou, né, recentemente pela maternidade, como que foi a tua experiência, assim, de buscar roupas para sua filha e para você? Para buscar roupas para ela, eu fui sempre em loja física, eu não cheguei a comprar para ela de roupa nada pela internet, comprei outras coisas, e para mim também não, porque
por não conseguir saber, não tocar a roupa, eu tinha dificuldade, eu tentava encontrar, mas eu não encontrava muita descrição, e quando encontrava eu também ficava insegura, mas será que vai ficar legal, não vai, como é que vai ser? Então foi muito em loja física. E as roupas para minha filha também foi dessa forma, foi loja física porque eu conseguia sentir o tato, o tecido, né, o formato da roupa, o corte, e consegui escolher melhor, assim, me sentir mais segura para poder escolher as coisas dela. Eu também tinha o critério de buscar também peças mais práticas, sabe? Então, botãozinho de pressão, né, ou maiores. Então, algumas coisas, né, não que existe, né, adaptadas, mais etiquetas em brailles e afins, mas algumas coisas que a gente procura, né, buscar para adaptar melhor, assim, né? Eu tentei buscar algumas coisas práticas também, que fosse fácil para eu poder usar, que nem a banheira, ela é retrátil, então como o meu banheiro é pequeno, eu comprei uma que eu consigo, quando não tá usando, você comprime ela e ela fica num cantinho ali da banheira, mas não tive essa questão de adaptação em trocador. Mas o que eu fiz, assim, eu comprei um termômetro audível que fala, então eu consigo ter mais independência na hora de medir a temperatura, né? Não preciso que o pai esteja sempre junto para poder saber qual que é a temperatura. Comprei umas seringas com medições menores, 0,5 milímetro, 1 milímetro, para poder me ajudar quando eu precisar, ainda não usei, né, mas quando eu precisar dar uma medicação de líquido, eu consigo usar, e até para quando ela começar a tomar mamadeira, alguma coisa que eu precise medir, né, a dosagem, eu tenho essas seringas para poder me facilitar. Uma coisa que eu já comprei que eu vou demorar para usar ainda, mas são umas algeminhas, que quando ela começar a andar, que aí eu prendo no meu braço, prendo no bracinho dela e eu fico mais segura de que ela não vai sair correndo e se perder, né? Porque se ela correr, eu não tô enxergando, né? Não vou saber para onde ela foi. Então são coisas. Isso é o sling, né? Enquanto isso é o sling, exatamente. E aí na compra do sling, eu também tinha muito receio se o sling tradicional, eu conseguiria fazer aquelas amarrações doidas do sling, né? Aquele pano gigantesco de 5 metros, eu falei, meu Deus, eu vou me atrapalhar, e se eu, sei lá, não fizer o negócio certo, e minha filha ficar frouxa, e cair, como é que vai ser? Aí eu encontrei um sling, que ele já vem semi-pronto, então assim, eu fui buscando algumas coisas também para poder facilitar para mim. Ô, gente, obrigada por compartilhar as histórias, os aprendizados e também né, ensinamentos que vocês estão tendo ao longo dessa jornada. Eu tenho uma péssima notícia, que nosso tempo acabou. Nossa conversa acabou por hora. Não, daria para ficar a tarde inteira. Com certeza. Dias, noites, de dar licença. Mas quero agradecer a presença de vocês, também quero agradecer a colaboração aqui dos nossos parceiros, Estúdios BRN, Água de Coco do Zé, que nos deixou hidratados durante o episódio. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, está aqui acompanhando, dá licença, e acompanhem os próximos passos, os próximos episódios do Dá Licença.